Deus tem falado conosco coisas tão especiais que nos enche de temor, né? Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite. Eu confesso que o culto estava tão gostoso, né? Ai meu Deus, já chegou minha vez, está tão gostosinho aqui só recebendo. E tem uma nuvem, uma atmosfera de alegria tão grande no nosso coração, porque nós estamos aqui hoje. Para quem não sabe, quem está aqui de preto e branco da nossa esquerda, quem está de preto e branco aqui são os casais. Os casais que enquanto muitos estavam dormindo no sábado pela manhã, eles estavam aqui durante 2 meses e meio, 10 aulas, durante 2 horas, né, cada uma das aulas, estavam aqui servindo a Deus, ouvindo, aprendendo, colocando a sua família sobre os pés de Cristo, falando: Senhor, eu quero melhorar. Nós oramos aqui, aprendemos aqui, fizemos atividades durante a semana, fizemos as dinâmicas, colocamos em prática. E eu vou falar um negócio para vocês, meus irmãos. O inimigo pelejou e não conseguiu. Glória a Deus, porque assim, às vezes a gente fica pensando, mas é uma coisa simples, né? Fizeram um curso, não é, irmãos? Não é simples, não. A família é um projeto de Deus, um projeto maravilhoso do Senhor. E Satanás está com uma bazuca apontada para a cara da família. Então, muitas vezes a gente pensa assim, é uma coisa tão simples, mas vocês não imaginam quantas adversidades, quantos levantes do inimigo houveram para que muitos desses casais não estivessem aqui. Foi muito choro, muita lágrima, o inimigo tentando fazer com que eles se separassem, muitos deles, e a gente aliou tanto com a igreja, com os pastores, e o Senhor deu vitória para cada um deles. E nós sabemos que isso é algo que nós temos como uma convicção dessa igreja, como um valor primordial. O evangelho da nossa vida começa de dentro para fora. Começa das nossas casas para os confins da terra, amém? Seja assim na sua vida também. Temos casais aqui que infelizmente não conseguiram concluir conosco, mas no próximo, né, Raquelzinha, Alex, ali, Douglas, Ana Paula, não conseguiram concluir por causa de trabalho, gente. Mas se não estiveram aqui também, queremos honrar vocês também pelos dias que vocês estiveram aqui. E no próximo vocês vai ser em faculdade, elimina matérias. Elimina matérias, vem no próximo, e em nome de Jesus a gente vai conseguir estar com vocês aqui também. Mas queremos esboçar para vocês o quanto nós estamos felizes e gratos a Deus por isso. E nós vamos aqui fazer uma ministração compartilhada, né? Eu amo tanto esse menino, eu não largo ele nem na hora de pregar. Eu nem que você fala. E aí, eu e o Jorge estávamos planejando aqui o que faríamos. Eu quero chamar aqui o Pablo planejando apostas ali, né? E dentre as questões que nós estamos fatiando, meus irmãos, hoje será uma breve ministração, mas nós precisamos ter a plena convicção e a certeza de entender que um culto de domingo à noite, um culto onde anunciamos o Evangelho de Cristo, a salvação do Senhor, também é um culto propício para falar de famílias, porque o Evangelho de Cristo começa nas nossas casas. Sabe aquelas pregações que a gente ouve desde que a gente é pequenininho? Eu queria aqui trazer um colchão para a igreja, porque só na igreja meu pai é crente, né? Eu queria viver ali na igreja, porque só na igreja minha mãe é calminha. Então, nós hoje aprendemos que o Evangelho de Jesus começa dentro das nossas famílias. Então é por isso que nós investimos tanto e entendemos que uma coisa não se separa da outra. Jesus disse assim a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então o Evangelho começa assim, de dentro para fora, sem hipocrisia. E é isso que nós queremos, e é isso que o Senhor tem tratado aqui. Então, nós vamos começar com uma breve dinâmica, bem simples, né? Deixa eu ver quem fica com o pau aqui. Já a gente vai tem hora que eu TDAH agora. E aí o que acontece, meus irmãos? Alguém aqui já dançou valsa de 15 anos, valsa no casamento, né? Pra lá e pra cá. E sabe que eu e o Jorge, uma das aulas, a gente estava falando o seguinte dos casais: o casamento tem a ver com. Casamento tem a ver com fazer feliz, ser feliz. Ser feliz, ser feliz. Então agora a gente vai convidar um casal aqui para começar a ilustrar como é a vida de um solteiro. E
segunda, e está lá feliz da vida, ninguém vai falar que você está com óleo molhado em cima da grama, e ninguém vai dizer que você não apertou toda a pasta de dente, você está lá feliz, saltitante, estudei, trabalhei, estou alegre, fui feita por Jesus, glória a Deus. Então, algumas pessoas, assim como nossa querida irmã Vanessa, faz isso com muita destreza, né? A dança da vida. A vida é um casamento, é como uma dança. Então, essa dança da vida todos os dias vai acontecendo normalmente, espontaneamente. E aí, no reino encantado, não tão distante, tem outro ser, que também está vivendo a vida dele, não tão lindamente assim, talvez não com tanta destreza, mas convicto de que ele tem outras qualidades, convicto de que ele tem outros afazeres, forte, corajoso, destemido. E no meio dessa dança, ele se encontrou em algum lugar no meio do caminho. Se encontrou em algum lugar no meio do caminho, e então alguém disse para você: eu aprendi a vida inteira a ser um indivíduo, aprendi a vida inteira a ser um só, mas agora eu preciso ser dois. Ah não, ser dois, plural. Aí no começo é tudo lindo, mas daqui a pouco ele pisa no pé dela. E daqui a pouco ajustar é muito difícil. E a comunicação é complicada. E o temperamento é diferente. As culturas da família não se casam, mas acontece alguma coisa no meio desse caminho que eles vão com paciência, ajustando o passo. Ajusta o passo pacientemente. Um vai falando do outro pra lá, pra cá. Agora gira, me espera. Às vezes dá uma regadinha, mas tenta de novo e não desiste. E aí, eles vão dançando lindamente. E vão seguindo a vida, felizes. Muitos e muitos filhos vêm no nome de Jesus. O Pablo deu a maior prova de amizade para nós, né? A maior prova de amizade. A questão aqui, né, irmão, por favor, é que às vezes o casamento é isso. Há diferenças. Eu fui feita de um jeito e ele foi feito de outro. E aí parece que não encaixa. Mas a gente é muito diferente e não está dando certo, não dá liga. E aí a gente começa a pensar que a gente casou errado. A gente começa a pensar, casei errado. Fiz besteira. Acho que eu preciso de um psicólogo, de um psiquiatra, né? Mas exorcista. Tem dia, né? Então, tem só você fala, Jesus, até aqui, esse passo aqui do casamento, alguma coisa acontece. Que uma liga vem no meio dos dois. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Quando nós, irmãos, olhamos para isso aqui, pensamos, o Espírito Santo é a única liga que faz com que duas pessoas tão diferentes possam coabitar. Está aqui um exemplo disso. Eu e Jorge. Eu e essa caixa de bala aqui, nós somos muito diferentes. Estamos aqui hoje pela misericórdia do Senhor. Estamos aqui hoje porque a nossa família foi curada primeiro. Então, nós vamos hoje partilhar com os irmãos, pela misericórdia de Deus, e humildemente, falando com todas as famílias aqui, aquilo que Deus tem ministrado no nosso coração. Será uma breve mensagem, mas nós queremos que os irmãos apenas pensem o seguinte: as famílias estão em colapso. E a sociedade está em crise. E a crise da sociedade começa dentro das casas. Nós já não temos, infelizmente, a presença da mãe tanto dentro de casa, porque a mãe precisa trabalhar para sustentar a casa também. Precisa ajudar, e muitas delas foram, inclusive, abandonadas pelo provedor. E às vezes esses filhos não têm com quem compartilhar a tristeza ou o bullying que sofreu na escola. Às vezes não tem mais uma comida quentinha esperando dentro de casa. Às vezes a paciência dos casamentos cada vez mais vem se esgotando. E nós vivemos numa geração de relações líquidas que cada dia mais tem menos resiliência, menos paciência. E o mundo vai entrando em colapso. Por muito pouco mesmo, casamentos se acabam. Famílias são destruídas. E nós olhamos para tudo isso hoje e pensamos, é só a graça de Deus.
É somente pela bondade e pela misericórdia de Jesus que nós podemos proferir isso aqui. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Queridos, eu gostaria que você abrisse sua Bíblia. Nós colocamos uma referência aí, Bíblia, mas eu gostaria que você abrisse sua Bíblia agora e deixasse ela aberta, porque nós vamos discorrer aqui dois textos importantes. Está no livro de 2 Samuel 6, a partir do versículo 10. Eu vou ler uma versão da Nova Tradução da Linguagem de hoje. E eu gosto muito dessa versão porque ela traz um contexto mais fácil da gente entender, uma versão uma linguagem mais tranquila de ser, né? E vai dizer assim, está um pouco diferente do que está ali. Ah, não colocou. Obrigado, Mário. O pessoal do Mídia é fera, viu, gente? O pessoal já me socorreu aqui. Vamos lá. Diz assim o texto: assim Davi resolveu não levar a arca para a sua cidade de Jerusalém. Em vez disso, ele mudou de direção e levou para a casa de Obed-Edom, que era na cidade de Gate. A arca da aliança ficou ali 3 meses. O Senhor abençoou Obed-Edom e a sua família. Guarde isso, irmão. O Senhor abençoou a sua família. O rei Davi soube que, por causa da arca, o Senhor havia abençoado a família de Obed-Edom e tudo o que ele tinha. Então, tirou a arca da casa de Obed-Edom e, com grande festa, a levou para a cidade de Davi. Irmãos, só para contextualizar aqui e dar uma situada na história para a gente entender o que está acontecendo aqui. Talvez você não saiba, mas a Arca da Aliança no Antigo Testamento, ela representava a presença de Deus. E é importante dizer isso, porque ali o Senhor ordenavam ali a bênção, levava-se a Arca da Aliança para as batalhas e o povo de Israel vencia as batalhas por causa da Arca da Aliança. É importante dizer isso. Só que em determinado momento os filisteus conseguiram roubar a Arca da Aliança. Levaram, e essa Arca da Aliança ficou com deixa eu só lembrar aqui o nome da pessoa aqui. Ficou na casa de Abinadab durante 20 anos. Importante eu falar isso. Durante 20 anos essa arca ficou distante do povo de Deus. Só que a Bíblia não relata que a casa de Abinadab foi abençoada. É importante dizer isso. A arca ficou 20 anos na presença de uma pessoa que não reverenciava a Deus. E tentando transpor esse texto, esse tema, para os tempos de hoje, me veio uma lembrança de quando eu ia na casa dos meus amigos, que eu lembrava das gritarias e das brigas e das discussões familiares, mas estava lá a Bíblia aberta no Salmo 91. Não é verdade? É verdade. Está lá a Bíblia aberta em muitas casas até hoje, mas não tem uma reverência, não tem relacionamento. E é isso que aconteceu com Abinadab. Por quê? Porque se fosse algo que tivesse transformado a vida de Abinadab, a Bíblia ia fazer questão de referenciar, de dizer: abençoou, prosperou a casa dele, abençoou a casa dele. Mas não diz nada. É engraçado isso. Já no contexto de Obed-Edom, veja, a Bíblia relata que durante 3 meses a arca ficou na casa dele e ele prosperou, foi abençoado. E por que ele é abençoado? Por que ele foi abençoado? Porque ele sabia que ele estava carregando a presença de Deus. A bênção de Deus estava sobre ele. Então ele olhava aquilo e certamente ele tinha zelo. Certamente ele buscava uma intimidade com Deus. Certamente ele olhava para isso e falava assim: aqui está a bênção de Deus sobre a minha casa. Então, à medida que isso ia acontecendo, Deus começava a abençoar ele.
E que tipo de bênção acontecia? Que tipo de bênção? Bênçãos financeiras, saúde, prosperidade. E por que eu posso dizer isso, apesar da Bíblia não relatar especificamente quais as bênçãos que aconteceu sobre a vida de Obed-Edom? Porque naquela época, irmãos, aos jovens, naquela época não tinha Instagram, naquela época não tinha Facebook, pastor. Então não tinha como você saber se eu era próspero. Só tinha como se... Hoje, né, é fácil, né? Você troca de carro, você posta nas redes sociais. Ó, irmão, está sendo abençoado. Glória a Deus. Trocou de carro, mudou de casa, posta a foto da minha casa nova. E aí a notícia corre rápido. Mas naquela época não. Naquela época, para que a notícia corresse, tinha que ser algo muito verdadeiro, muito puro. Então a notícia começou a correr. Obed-Edom está sendo abençoado, Obed-Edom está sendo abençoado, até que a notícia chega ao rei Davi. E ele fala, realmente, alguma coisa está acontecendo. Só que no meio disso, quando Davi foi resgatar a arca da aliança, da casa do Obed-Edom, houve um imprevisto. E um dos filhos de Obed-Edom tocou na arca da aliança indevidamente. Ele morreu ali. E existia naquele contexto histórico um medo da arca da aliança, porque os filisteus, quando levaram a arca da aliança, eles não foram prósperos, eles começaram a morrer também. Então existiu um medo, se podemos dizer assim, uma mística, de que quem se aproximava da arca da aliança, quem se aproximava da presença de Deus, morria. Então Davi falou assim, pousa na casa de Obed-Edom aqui mesmo, alguma coisa está errada aqui, ele morreu, eu vou deixar aqui. Só que quando Davi ouviu sobre a bênção que estava acontecendo na casa de Obed-Edom, ele falou assim, então não é a arca, sou eu, é a forma que nós estamos conduzindo a presença de Deus, a forma que nós estávamos fazendo era de qualquer jeito. Então Davi monta uma estratégia, elege as melhores pessoas do reino, os melhores músicos, as pessoas mais consagradas, as pessoas mais dedicadas a Deus, e falamos, vamos lá, agora nós vamos resgatar a presença de Deus. Irmãos, vejam, isso é muito lindo no contexto histórico, mas não adianta nada nós ficarmos só olhando para o passado e não pensarmos nisso aqui hoje. A presença de Deus na nossa casa precisa existir. Os nossos filhos precisam temer a Deus. Os nossos filhos precisam amar Jesus. E eu falo isso sempre, principalmente com os casais. Eu falo muito disso, que eu quero que o Miguel, meu filho, ame a Jesus mais do que eu. E hoje de manhã ele falou assim para mim, pai, eu tenho que ir para a escolinha mesmo, porque eu já conheço Jesus. Aí eu falei, filho, você não sabe nada sobre Jesus. Você precisa ir para a escolinha assim. Ele, mas eu já vou para a escola. Eu falei, não, mas na escola não fala de Jesus. Ele, não, então tá bom, então eu. Mas veja, irmãos, a importância de buscarmos a Deus dentro de casa. Às vezes a gente fica tão preocupado com o culto, com o domingo, com as reuniões do final de semana, 2 horas que nós passamos aqui, tão rápido, passa rápido. E durante a semana não tem a presença de Deus na nossa casa. Durante a semana nós não chamamos o Senhor, nós não oramos, não nos buscamos, nós não convidamos a presença de Deus. Isso é muito mal, porque foi isso que aconteceu com Abinadab. Não soube aproveitar a presença de Deus. Eu gostaria aqui, avançando, como pedir para os irmãos ficar com a Bíblia aberta. Então, eu não gostaria de terminar só assim a parte, mas dizer só mais uma coisa. No livro de Josué, abre comigo por gentileza, também na versão NTLH, Josué, capítulo 7, a partir do verso 19. Eu queria contar uma outra história, de uma história de uma pessoa que não ouviu a voz de Deus. Ouça só, vem comigo aqui no texto. Agora, Josué,
capítulo 7, a partir do versículo 19, diz assim: E Josué disse a Acã: Agora, meu filho, confesse a verdade diante do Senhor, o Deus de Israel. Conte-me o que você fez, não procure esconder nada. E Acã respondeu: Sim, eu pequei contra o Senhor, o Deus de Israel. Vou contar o que fiz. Entre as coisas que pegamos, vi uma bela capa da Babilônia, e também vi 200 barras de prata e uma barra de ouro, que pesava mais ou menos meio quilo. Fiquei com tanta vontade de ter aquelas coisas, que guardei para mim. Estão escondidas, enterradas na minha barraca, e a prata está por debaixo. Então Josué mandou que alguns homens fossem depressa até a barraca, e eles de fato acharam as coisas enterradas e a prata por debaixo. E aí, continuando o texto, tiraram as coisas da barraca, levaram a Josué, e todos os israelitas puseram tudo na presença de Deus, o Senhor. Aí Josué e todo o povo de Israel pegaram a prata, a capa, a barra de ouro, e os seus filhos e filhas, os seus bois, jumentos, ovelhas e a barraca, e tudo que ele tinha, levaram para o vale da desgraça. E aí ele foi morto. Veja, irmãos, o pecado de Acã, o pecado daquele sacerdote da família, o pecado daquele homem, acabou com a família inteira. Todos foram destruídos. A sua geração inteira foi destruída. Filhos, bois, tudo que ele tinha foi para o vale da desgraça, diz a palavra. E eu quero dizer com isso, irmãos, que de repente você olha e fala assim: é só um pecadinho, é só uma coisinha, e você está trazendo o pecado para dentro da sua casa. Essa semana eu vi um vídeo que me chamou muita atenção. Eu gostaria que os irmãos refletissem aqui comigo. O diabo pode entrar na sua casa? Sim ou não? Segundo o que nós ouvimos, o diabo não pode entrar na nossa casa, irmãos. Não pode. Porque a Bíblia nos diz que anjos acampam na nossa casa. A menos que nós damos a brecha. A menos que nós não vigiamos. A menos que nós não damos ouvidos à voz de Deus. Que foi o que aconteceu com Acã. Então a nossa casa não pode ser atingida. O Senhor ordena os anjos para a nossa casa, amém? Só que nós precisamos ter o discernimento. Será que nós temos cometido erros, pecados que atrapalham a presença de Deus na nossa casa? Eu fico imaginando, obviamente eu não tenho esse dom espiritual e eu nem peço a Deus, eu tenho medo, confesso para vocês, o dom espiritual de ver o mundo espiritual. Nem peço a Deus, só, Senhor, não quero ver, obrigado, essa aí eu passo, eu não quero não, essa bênção aí eu quero, papai, não quero não, essa aí eu não quero não. E aí, imagina o seguinte acontecendo agora, eu queria, só para ilustrar essa passagem para vocês, eu fico imaginando como que deve ser os anjos lutando na porta da nossa casa, criando uma barreira, dizendo: na casa dele não, na sua casa não, na sua casa não, na sua casa não entra. Só que aí, meu irmão, vem aquele flertezinho, aí, irmão, vem aquela vontade de pecar, aquela mensagem no telemóvel que você deveria apagar, aquela mensagem que você não deveria nem ter recebido, ou digo mais, coisas que de repente surgiu na sua cabeça e você não repreendeu, coisas que você não confessou aos santos, como diz a palavra. Irmãos, eu quero dizer uma coisa para vocês aqui: se você está sozinho e está caminhando sozinho, mão aberta, ou você vai cair, ou você já caiu. Tome muito cuidado.
Nós falamos isso e falamos isso com muita recorrência. Ande com alguém, procure amizades, procure alguém. De repente não é eu, não é minha esposa, não é o pastor Ramon, não é a pastora Gisele, mas procure alguém para caminhar junto. Alguém que você fala: esse homem é um homem de Deus, essa mulher é uma mulher de Deus, eu preciso caminhar com alguém. Sabe por quê? Porque eu preciso confessar as minhas tentações antes que eu cometa um pecado. Eu preciso de ajuda. E não que uma pessoa vai te julgar, mas simplesmente vai te abraçar e falar: não, chora aqui, está doendo. Eu sei que está doendo, mas chora aqui que eu quero chorar com você. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Nosso telhado é de vida. Eu costumo sempre dizer isso. Nós não estamos aqui porque nós somos melhores, eu e minha esposa. O pessoal que está aqui conosco sabe, eu sempre falei isso. É um privilégio para nós ministrarmos. Mas quando eu ministro, eu e minha esposa ministra, nós falamos assim: nós aprendemos tanto, nós fortalecemos tanto a nossa casa. Por quê? Porque nós queremos a nossa casa protegida. Meu irmão, eu termino minha parte dizendo que, será que tem algo na sua casa que precisa ser acertado? Será que tem algo na sua vida, irmã e irmãos? Essa mensagem não é só para os homens. Veja, nós temos visto a minha esposa psicóloga e ela fala coisas para mim, obviamente ela não compartilha as pessoas, os homens, mas ela fala: amor, as mulheres estão de ponta cabeça. Ela fala assim: as mulheres estão bebendo mais que os homens. Então cuidado, irmão, cuidado com esse feminismo exacerbado. Homens, cuidado para que você não seja um ditador dentro da sua casa, ou então assuma um papel amoroso que cuida da sua esposa, como Jesus cuida da igreja, sabe? Então, eu gostaria que você refletisse sobre isso. Você tem algo na sua casa que precisa ser acertado. Você tem algo na sua vida que precisa ser acertado. Você está diante do Senhor, você está na casa do seu Pai. Essa é a melhor hora para você pensar sobre isso. E o Jorge está falando aqui, irmão, sobre presença de Deus. E presença de Deus tem a ver com altar de sacrifício. Então essa pergunta que foi feita aqui agora para nós pensarmos agora, viajarmos aqui um pouquinho lá para a nossa casa, nosso quarto, nossa cozinha, nossa garagem, nossa sala, nosso trabalho, nosso cotidiano, nosso dia a dia com os nossos filhos. Sempre que o Senhor tratava com o seu povo, Deus ensinou o povo de Deus, por meio dos seus líderes, a fazer altares. Altares para que o Senhor pudesse ter a sua presença no meio do povo. Altares para que o pecado pudesse ser expiado. Então, quando o Senhor exorta e ordena e ensina ali em Gênesis a Moisés, Gênesis capítulo 12, diz a Abraão: Abraão, ergue um altar. E toda a recomendação é dada. É de também aqui em Gênesis 35 a Jacó: ergue um altar no lugar onde você viu Deus. É dito a Moisés: ergue um altar. Mais adiante o tabernáculo, em cada um dos detalhes é dito sobre como fazer o altar. E há pelo menos 4 características que eu queria destacar aqui sobre nós fazermos um altar na nossa casa. Sobre o que é esse altar que nós precisamos nos preocupar com as nossas famílias. Essas 4 características são relacionamento com Deus. Deus fazia isso para se relacionar. Sacrifício. O animal era expiado ali para que o pecado fosse transferido ao animal e como um símbolo, tipificando Cristo ali, mostrando, apontando para Jesus. Então o pecado era expiado através daquele animal. Sacrifício. O terceiro ponto, santificação. Uma vida que estaria sendo limpa mediante o convívio com o Senhor e aprender a sua lei. E por fim, aliança, compromisso genuíno com Deus. E então nós falamos, mas vocês estão falando do Velho Testamento, isso aí era naquela época. Mas nós temos hoje, em 1 Pedro 2,5, a palavra de Deus diz assim: também vós, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual. Altares eram feitos com pedras, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifício
sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus, por meio de Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. E então agora nós não precisamos mais preparar pedrinhas, a gente não precisa mais, como os sacerdotes no tabernáculo, preparar todas aquelas roupas e se limpar para poder preparar um animal imaculado para expiação, e então não ter medo de ser fulminado quando fosse oferecer aquele sacrifício. E então o pouco poder está através do sacerdote se relacionando com Deus, santificando sua vida. Mas agora de repente nós vemos a graça. Que bom é a graça. Ai, que bom que agora a gente pode pegar. É mais ou menos assim que a gente fica pensando. E aí a gente entra na nova da super graça, né? A super graça. Agora pega a hora que eu quiser e dá tudo certo. Só que muitas vezes nós ficamos pensando assim: a nossa casa, a nossa vida, a nossa casa espiritual, porque também vós mesmos, como pedras vivas. Esses altares agora edificados não são mais como pedras, mas é a nossa vida. Então a minha vida precisa estar preparada, santificada, e eu preciso entender que esse Deus, no sumo sacerdote de Jesus, fez definitivamente um único sacrifício. Talvez se você está aqui hoje não conhece Jesus como seu Salvador, ou frequenta uma igreja e nunca entregou a sua vida para Jesus, escute isso que nós vamos dizer agora: única e suficientemente Jesus, simbolizando aqueles animais lá que eram entregues para que o povo pudesse ter seus pecados perdoados. Jesus dá a sua vida e fala: vocês agora não precisam mais sofrer, porque eu vou no seu lugar, eu sofro tudo que você precisa sofrer. E então você pode, através de mim, somente aceitando o meu sacrifício por você, convidando Jesus, vem ser o Salvador da minha vida, vem mudar a minha casa. Então dia a dia, após dia, vai se santificando e andando em aliança com o Senhor. Essa mesma aliança que a gente usa aqui na nossa mão, que não tem começo e não tem fim, ninguém sabe onde começa um e termina o outro, é a aliança de Jesus conosco. E então nós vamos lá para Gênesis, o grande projeto de Deus. Deus cria a família. Deus diz a Abraão: bendize as famílias da terra, e vai em Isaac, Jacó, em cada um dos patriarcas, e aí vai através da lei com Moisés, e durante todos os séculos Deus vai tentando aproximar suas famílias. Quando Noé também, muito bem dito aqui na reunião de mulheres, foi colocado aqui pela irmã Sabrina, que Noé, os primeiros que entraram dentro da arca foi a família dele. E às vezes nós ficamos nos preocupando com tantas coisas, e eu penso: meu Deus, eu não me importo se o meu filho vai passar a eternidade contigo. Meu Deus, eu não me importo se o meu marido consegue ver Jesus na minha vida. Meu Deus, eu não fico preocupado se a minha esposa consegue olhar para mim como sacerdote dessa casa, como alguém que ela olha e lembra de Jesus. Que as minhas palavras, quando exortam ela, faz ela se sentir amada. Tão amada ao ponto de se constranger a ser submissa. Que submissão não tem a ver com rejeição, tem a ver com estar debaixo da mesma missão. Porque nada do que a Bíblia nos ensina é para nos prejudicar. Tem a ver com proteção. E então, quando nós olhamos para isso e pensamos: Deus, eu preciso construir altares na minha casa. Porque quando isso acontece, meus irmãos, ao chegar aqui na igreja, ninguém contém a glória que tem, porque são famílias saradas. Glória a Deus. São famílias que dizem assim: a minha mãe adora a Deus todos os dias aqui. Meus irmãos, hoje eu tenho a alegria e o privilégio de ter a minha mãe sentada aqui, intercedendo por mim. Meu pai aqui intercedendo por mim. Porque quando eu era adolescente, fazia minha tarefa de casa, eu ouvia os louvores que saíam da boca dela na pia, mesmo que ela não soubesse cantar, eu também assim. E ela ministrava às vezes algumas músicas e falava: não, mãe, agora essa música você entrou, é outra. E ela cantava. E todo dia ela falava provérbios, e ensinava a palavra. E falava: vai orar, filha? Vem para amanhã? Já orou? E às vezes a gente fica pensando assim: meu Deus, eu preciso ministrar sobre a minha família. Esse evangelho, meus irmãos, o Jorge muito bem disse aqui: o culto dura 2 horas aos domingos, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, 24 horas do dia. E eu fico esperando sentar aqui para comer o que os pastores vão oferecer, para adorar quando o louvor não deve adorar. E a minha casa precisa ter um altar. O chancelar precisa subir para a minha casa. Os louvores precisam sair dos nossos aparelhos de som. A oração precisa ser ouvida pelos nossos vizinhos. Essa noite, as noites passadas agora, eu estava lá no quarto com o Jorge.
E aí meu pai e minha mãe estavam com o Miguel, e o Miguel foi orar, e aí a gente começou a escutar uns gritos, a gente levantou, o que é isso? E o Miguel falou, Senhor, mata o diabo, Senhor. Isso já era 11 horas da noite, os vizinhos fechando as crianças pentecostal. Aí, mata o diabo, Senhor, visita lá os mendigos, dá comida para eles, e dá uma barra de ouro para eles. Eu fiquei tão emocionada, eu demorei a dormir aquela noite, porque eu falei, que coisa linda. Porque a gente ensina o nosso filho a orar, só que às vezes eles veem a gente orando junto com ele, eu orava, Pai do céu, muito obrigada. Aí minha mãe e meu pai falaram para ele assim, olha, Miguel, você fala muito alto. Não, vó, porque ele tem que fazer uma oração poderosa. Porque muitas vezes ele vê a gente se levantar na nossa casa e dizer, Deus, em nome de Jesus, restaura aquela família. Pai, em nome de Jesus, não deixa aquele casamento acabar. E às vezes nós ficamos pensando aqui, nós não queremos uma igreja cheia de estratégias e shows pirotécnicos, nós não queremos uma programação incrível, nós queremos uma igreja que conhece Jesus verdadeiramente. O Evangelho de Jesus é simples. O Evangelho de Jesus é simples. Ele fala para qualquer público entender. E nós não queremos ser conhecidos como uma igreja incrível. Nós queremos ser conhecidos como uma igreja que se dobra de joelhos nos seus lares e diz atenção ao nosso altar, Senhor, as nossas pedras, as nossas vidas, pedras vivas, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido. Nós somos a igreja que, como cantamos aqui, estamos te esperando. Os nossos casamentos são Deus. E quando nós olhamos nas redes sociais, quando nós olhamos para nossas vidas, quando nós olhamos para os afazeres domésticos, não é sobre eu e meu marido, é sobre eu e Deus. Está difícil fazer para o Jorge, faz para Jesus. Está difícil fazer para a Gisele, faz para Jesus. Está difícil perdoar o Jorge, perdoa porque Cristo te perdoou. Está difícil perdoar a Gisele, perdoa porque Jesus perdoou. E então nós começamos a viver uma atmosfera que nós entendemos a dança que foi feita aqui. Porque essa liga que une esse casal se chama Espírito Santo. Jesus, o sumo sacerdote veio, pagou o preço para a tua família poder ser bendita sobre toda essa terra. E então Portugal não vai vir à igreja porque a nossa igreja canta bonito. Portugal vai vir à igreja porque ele diz, esses vizinhos aqui são diferentes. Portugal vai vir para a igreja e vai dizer, não sei o que acontece com esse homem, que ele nem ganha dinheiro assim, mas nunca falta nada na casa dele. Eu não sei o que acontece com essa mulher, ela fala com a criança de um jeito que eu preciso aprender isso. E o Evangelho de Jesus é assim, ele vai brotando na nossa vida. Então, nação santa, sacerdócio real, nós vamos para as nossas casas hoje, em nome de Jesus, com uma convicção. As pedras sou eu, o sacrifício já foi dado. Eu só preciso aceitar e convidar, vem Jesus, vem aqui enquanto eu lavo essa louça. Vem Jesus, vem aqui enquanto nós fazemos essas contas. Mas não vem aqui, muita coisa para fazer, vem cá amor, ora comigo, pega essa carteira aqui, bota a mão aqui, vamos orar, vamos interceder, Deus vai fazer alguma coisa, Deus vai nos dar estratégia, e então a gente para de se acusar, a gente não vai faltar nada, a gente para de se acusar, a gente para de encontrar culpado, não tem culpado, nós estamos no mesmo time, nós não estamos casados um contra o outro, nós estamos casados um com o outro, e então nós começamos a entender isso, e o inferno não tem o que fazer. Então seus filhos vão querer vir para essa igreja, porque o teu casamento vai dizer para eles que vale a pena se casar. Os seus filhos vão querer Jesus, porque Jesus é tão poderoso na sua vida, porque Ele vai te seguir. Eu não sou santista, eu sou corintiana, sabe por quê? Porque o meu pai não é um torcedor apaixonado. Meu pai, você está jogando hoje ali, né? Sei lá, quem ganhou. Mas a minha mãe, opa, Corinthians, bota aí. Sabe por que eu sou corintiano? Porque, e às vezes é assim, nós seguimos aquilo que os nossos pais mostram paixão. Você tem paixão por Jesus? Seus filhos terão. Aleluia. Você mostra na sua vida que a sua esposa é amada como Jesus amou a igreja? Você serve ao seu marido como você serve ao Senhor? Os seus filhos estarão aqui e vão dizer, eu quero esse Jesus. Então, meus irmãos, hoje, em nome de Jesus, nós queremos pedir que você fique de pé. Fique de pé agora, em nome de Jesus. E nós